Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que acolhe a todos com muito amor, com muito carinho e que abre suas portas para todos que a procuram e atende com muito amor. É importante lembrar que esse ambiente ele já foi preparado pela espiritualidade maior, muito antes de aqui chegarmos, em que esses mentores da casa prepararam o ambiente, manipularam energias que serão salutares para todos nós. Mas é importante que a gente busque a concentração, a elevação dos pensamentos, buscando a figura meiga do Mestre Jesus, e vamos juntos para uma prece de abertura. Então, com a imagem desse Mestre querido em nossa mente, vamos agradecer pela vida. Mestre, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida, obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez para compreender os seus ensinamentos, que consigamos levar esses ensinamentos conosco pela eternidade e que possamos ser uma luz onde passarmos, demonstrando todo o seu amor. Que nos momentos que estaremos reunidos, consigamos a concentração para efetivamente buscar esse entendimento. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será egoísmo, extraído do Livro dos Espíritos, questões 913 a 917. E quem falará para nós será nosso querido companheiro Antônio Carlos. Antônio Carlos, seja muito feliz na sua explanação, amigo. Muita paz a todos. Muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. Doutrina que nos consola, nos fortalece, né? E pedimos aos amigos espirituais que nos intuam nesse momento para que nós possamos entender os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos dos amigos espirituais. Como o nosso companheiro já nos adiantou, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos no livro 3º, capítulo 12º, que fala sobre perfeição moral, que é o item 3º que fala sobre o egoísmo. Na questão 913, Kardec pergunta para os espíritos: entre os vícios, qual é o pior? E os espíritos respondem: o egoísmo, dele se deriva todo o mal. Ou seja, tudo que nós vemos de ruim no universo, aqui no mundo, nosso mundo, é derivado do egoísmo. Aí nós nos perguntamos, mas Deus não nos criou simples e ignorantes? Ou seja, nós não tínhamos nenhum vício, nós não tínhamos também inteligência desenvolvida, por isso que é ignorância no sentido de conhecimento. Como é que nós adquirimos esse hábito do egoísmo? Então os Espíritos vêm nos explicar. Isso nós começamos simples e ignorantes e viemos reencarnando e passando a viver a vida material. E precisávamos, lá na época das cavernas, aquelas épocas bem antigas, nós precisávamos sobreviver. Precisávamos estar lutando para manter a nossa vida, porque nós vivíamos com animais enormes, as próprias pessoas, os semelhantes nossos, não tinham ainda noção de uma moralidade, noção de amor, pensávamos única e exclusivamente em nós para nós podermos sobreviver. E isso nós viemos trazendo no decorrer das reencarnações, e foi de certa forma ficando arraigado no nosso ser esse sentimento que nós temos de primeiramente pensarmos em nós, buscarmos sempre o nosso conforto, buscarmos sempre o melhor para nós, em detrimento de outras pessoas às vezes. Mas isso não é uma coisa que Deus criou, fomos nós, através das necessidades de nos mantermos vivos, viemos acumulando em nós e arraigando em nós esse vício que gera todos os outros efeitos que nós vemos na humanidade. Então, ele é oriundo do reino animal. Então, o instinto de conservação que nós tínhamos, e isso ainda permanece até hoje, porque o instinto de conservação é uma das leis da natureza, só que hoje nós temos uma visão mais ampla, hoje nós temos consciência do que nós precisamos fazer para nós sermos felizes, para nós sobrevivermos, sem termos que estar prejudicando o nosso semelhante. Mas
infelizmente, o egoísmo ele traz outros hábitos muito mais difíceis de nós nos libertarmos, né? Que ele gera a ambição, o orgulho, a avareza, a inveja, o ciúme. Tudo isso é derivado do egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo é aquele sentimento de posse que nós trazemos dentro de nós. Nós queremos somente para nós. Por isso que nós, quando falamos do egoísmo, nós falamos, todos nós trazemos o egoísmo dentro de nós. Não tem tirando Jesus, vamos dizer assim, todos os outros espíritos que reencarnaram tinham um pouco de egoísmo, pensavam um pouco em si. Jesus é um exemplo de uma pessoa completamente humilde e liberta do egoísmo, porque ele já entendia, um espírito muito mais elevado, já muito mais vivido do que nós. Mas nós ainda temos essa necessidade, entre aspas, é claro, de nos mantermos e querermos sempre ter o que é o melhor para nós. Desde que nós começamos a nos compreender como gente, a partir do momento que nós reencarnamos, nós começamos a criar situações para no futuro estarmos melhores. Então, sempre buscar o que é o melhor para nós, sem pensarmos no nosso semelhante. E por isso que os espíritos falam, nós precisamos começar a mudar isso em nós para nós sermos felizes, porque esse egoísmo traz muito sofrimento. O egoísmo é aquele apego às coisas materiais, e nós disfarçamos isso, sobre o disfarce que é uma necessidade. Eu preciso, de certa forma, ter muitos bens materiais para eu ser feliz. Eu preciso lutar dentro da empresa onde eu trabalho com o meu companheiro, com o meu amigo, que está ali junto comigo, trilhando os mesmos caminhos, mas eu preciso mostrar ser melhor do que ele para eu ter uma promoção talvez melhor do que ele. Então nós estamos sempre buscando para nós. E é isso que os espíritos falam, é isso que traz sofrimento, porque nós, às vezes, não temos condições de termos determinadas coisas, mas nós queremos. E para obtermos isso, nós não medimos esforços. E nós nem consequências, porque às vezes nós prejudicamos muitas pessoas para conseguir algo que às vezes não acarretará nada de bom na nossa vida. Mas nós achamos que aquilo é importante para nós, Então, essa vontade de querer sempre mais é natural. Faz parte da lei do progresso. Então veja como nós confundimos. O querer sempre mais não é desejar única e exclusivamente para nós, porque nós precisamos progredir, mas progredirmos junto com toda a humanidade encarnada e desencarnada. Nós não progredimos sozinho. Não adianta eu ter lá milhões e milhões de dólares guardado se não vai servir de nada para mim. Então os espíritos falam, nós precisamos saber usar aquilo que nós conquistamos sem querermos guardar aquilo como o avarento, que às vezes ele leva uma vida miserável e ele tem fortunas dentro dos cofres bancários. Isso acontece, pessoas que às vezes têm uma condição financeira muito boa e vivem como se fosse uma pessoa muito pobre, às vezes até mendigando, às vezes com medo de perder aquilo que tem. E nós não entendemos que isso são coisas materiais. São coisas que permanecerão aqui. Quando nós desencarnarmos, nós não vamos levar isso para o mundo espiritual. Então vejam, nós passamos uma vida inteira lutando, querendo, almejando algo que talvez não está ao nosso alcance nesse momento, sofrendo por causa disso, algo que ficará aqui quando nós desencarnarmos. Porque o que nós levamos desse mundo quando nós desencarnamos? Somente as conquistas morais. E o que são as conquistas morais? Saber lidar com o nosso semelhante, fazer o bem ao nosso semelhante, ou seja, fazer a caridade, a lei de amor, justiça e caridade, que é uma lei divina, é uma lei de Deus. Enquanto nós não colocarmos isso em prática, nós vamos sofrer. Não adianta eu achar que eu vou ser feliz tendo uma vida muito boa financeiramente falando, sem ter dor de cabeça com problemas financeiros, mas eu vou ter problemas de relacionamento às vezes. Então, às vezes eu sou aquela pessoa que tenho muito, mas não tenho o principal, o respeito e o amor das pessoas. Veja, é isso que faz a criatura sofrer. Então os espíritos vêm nos dizer, essas situações todas, nós precisávamos lá no passado, quando nós estávamos ainda engatinhando moralmente e intelectualmente. Viemos desenvolvendo a nossa inteligência e hoje nós percebemos que podemos viver com o que nós temos, podemos buscar nos melhorarmos, buscar ter algo mais, mas não
prejudicarmos o nosso semelhante para conseguir aquilo que nós queremos. Então, não deixarmos de ter aqueles hábitos que muitos de nós trazemos ainda, que é o orgulho, que tem que ser do jeito que eu quero, porque se não for do jeito que eu quero, não vai dar certo, porque nós vamos criar uma desavença. Tem que fazer desse jeito. O ciúme normalmente leva a pessoa a um sofrimento muito grande, porque o ciúme também é um sentimento, né, de impotência, é insegurança. Porque a pessoa que tem um ciúme muito forte, ele é inseguro, ele tem medo de perder o seu bem. E esse seu bem pode ser o esposo, pode ser a esposa, marido ou mulher, né? Eu ouvi uma professora falando um dia desse que quando fala esposa é brega. Eu não sabia, eu achava que era chique. Ele disse que tem que falar a mulher, né? A minha mulher. Então, né? A mulher e o marido, ou seja, o medo de perder, mas não me pertence. Isso fala, o egoísmo está aí. Eu acho que aquele ser pertence a mim, mas não me pertence. É um ser também que tem a sua individualidade. Eu devo respeitar essa individualidade. Vou ficar um pouquinho ciumado? É normal entre um casal sentir um pouquinho de ciúmes um do outro. Mas tem pessoas que levam isso ao exagero, que não deixa o outro viver, que quer que o outro esteja sempre sob o seu controle, dando satisfação de tudo que faz, porque não confia. E a desconfiança, o que é? Uma forma também de exteriorizar o seu egoísmo. Então, nós precisamos aprender a conviver um com o outro. Então, vejam como sofre aquela pessoa ciumenta. O outro, às vezes, está fazendo tudo certinho. E ele cria imagens na sua mente, situações que não acontecem, e ficam sofrendo com isso. E leva o outro também ao sofrimento. A inveja. A inveja é uma coisa muito ruim para nós, porque eu tenho aquilo, eu sobrevivo com aquilo, mas eu quero que o meu vizinho tenha, porque eu acho que o do meu vizinho é mais bonito. Mas eu não paro para pensar a luta que esse vizinho teve para conquistar aqueles bens, por exemplo. Para ter aquilo que ele tem e eu estou almejando aquilo, eu estou, de certa forma, querendo aquilo para mim. E às vezes eu sofro por algo, como nós sempre falamos, né, por algo que talvez nessa existência eu não poderei ter. Então eu fico invejando a pessoa e eu deixo de viver, eu vou viver a vida dela e deixo de viver a minha. Então vejam quantas situações que o egoísmo causa de sofrimento para o ser humano. Né? E todos nós precisamos saber lidar com isso, saber buscar conviver da melhor maneira possível, entender que cada um de nós estamos aqui passando pelo que nós precisamos passar e tendo aquilo que nós precisamos ter para o nosso progresso e para a nossa evolução. Então os Espíritos vêm sempre nos alertando, nós precisamos extirpar o egoísmo da humanidade. Mas é difícil, né? Kardec também pergunta como fazer isso, se isso está arraigado no ser humano. E os Espíritos falam através da educação. Não essa educação que desenvolve o intelectual, a educação de saber respeitar o seu semelhante, conviver bem com o seu semelhante, entender a situação pela qual está passando e, principalmente, ter convicção de que essa vida aqui ela é momentânea e passageira. Que nós somos espíritos imortais e que nós precisamos desenvolver aqui hoje a nossa moralidade, porque intelectualmente nós já nos desenvolvemos muito, temos a nossa inteligência desenvolvida, mas usamos a inteligência para quê? Colocar em prática o egoísmo, para prejudicar. Eu coloco a minha inteligência a serviço do mal. E isso é que nós precisamos mudar. Eu preciso colocar a minha inteligência a serviço do bem, pensar no meu semelhante. Então, quando eu começo a observar dessa forma, eu começo a entender que eu não vivo sozinho, que eu vivo em sociedade e que preciso saber lidar com essa sociedade e não querer somente para mim, eu perco aquele sentimento, ficou meio esquisito, né? Aquele sentimento de perda, né? Porque é o egoísmo que é? É o sentimento de o medo de perder alguma coisa, de perder o que tem, né? Então, esse sentimento, ele causa uma insegurança muito grande dentro de nós. Por isso que nós, às vezes, incorremos em erros, né? Então, estamos sempre tendo oportunidade de nos melhorarmos. Exemplos nós temos. Vem alguns espíritos que são desprovidos de egoísmo. É que nós não conseguimos observar, não conseguimos conhecer. Por quê? Porque os Espíritos falam, né? O bem, ele não é divulgado, o mal, ele é muito divulgado. Agora, o bem é aquela pessoa que
pratica o bem, o caridosa, que faz a caridade, normalmente não se mostra, ele é tímido. E o mal já é o mais, né, desenvolvido, aparece muito mais. E isso a própria sociedade nos leva a agir dessa forma também, a sermos egoístas. Nós vemos em meios de comunicação, nós vemos no marketing, nós vemos numa série de coisas, propagandas que nós vemos, fazendo com o quê? Com que nós queiramos cada vez mais, mostrando coisas, às vezes, que não acrescentam nada na nossa vida, mas mostrando como se aquilo fosse determinante para a nossa felicidade, quando nós vemos algumas determinadas propagandas. E nos deixamos envolver por isso. Então, eles falam, precisamos mudar isso e começarmos a buscar ser feliz com o que nós temos e buscar, sim, cada vez mais, mas nunca usarmos de artifícios que possa prejudicar outras pessoas para conquistarmos o que nós almejamos. Vamos buscar naturalmente, se conseguirmos, ótimo, se não conseguirmos, não conseguiremos nessa existência, mas poderemos conseguir numa existência futura, porque eu me preparei para isso, né? Então, quando nós começamos a olhar por esse lado, nós vamos começar a entender Jesus. Jesus sempre nos mostrou a necessidade de pensarmos no nosso semelhante, fazer o bem para o nosso semelhante, esquecermos um pouco de nós, não é o que ele dizia? Se alguém te bater numa face, ofereça outra, não revide. O não revidar não é que nós vamos oferecer a outra para o camarada dar um tapa do outro lado para ficar os dois vermelhinhos, não é isso. Ele está mostrando que nós não devemos revidar a agressão. E não revidando a agressão, eu estou amando o meu inimigo. Eu estou fazendo para ele o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, quando começamos a entender os ensinamentos do Mestre, nós começamos a observar que nós temos essas condições, sim. Mas o que nos impede de agir dessa forma? O orgulho, que é um filho do egoísmo. Então, vejam, vamos nos libertando aos poucos do orgulho, da vaidade, da avareza. Aí nós estaremos nos libertando do orgulho. Quando nós falamos Jesus, veio nos dar esses exemplos. Um exemplo principal foi aquela passagem de Jesus e Pilatos. Jesus, ele mostrou o que é ser amoroso e o que é ser caridoso. Pilatos mostrou o que é ser egoísta. Por quê? Porque Jesus sempre fez o bem. Jesus foi levado a Pilatos. Pilatos era um camarada esperto, inteligente. Ele era o governador daquela região. Ele já tinha mandado investigar Jesus. Já tinha chegado até ele o nome de Jesus, que Jesus atraía multidões. E ele infiltrou naquela multidão soldados seus, pessoas, espiões, vamos dizer assim, para ver o que Jesus falava e o que Jesus fazia, para ver se Jesus trazia algum risco para Roma e para ele. E a resposta veio: esse homem não faz mal para ninguém, ele não é nenhum risco para Roma. Ele só fala em coisas boas. Então Pilatos conhecia Jesus. E quando chegou com Caifás, outro egoísta, porque Caifás tinha medo de perder o poder. E Jesus estava mostrando que o que eles faziam, os sacerdotes faziam, estava incorretos, porque eles estavam usando o povo. Então Caifás também prendeu Jesus e conseguiu levar Jesus para que eles fossem julgados, né, por Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era uma pessoa boa. E Pilatos falou: você não tem maldade. Como é que eu vou te condenar? Mas o Caifás obrigou: olha, se você não condenar, eu levarei para Roma, levarei para César. E César vai perceber que ele é uma pessoa que traz risco para Roma, e é uma pessoa que poderá causar muito mal para Roma, e ele vai, de certa forma, destituir você do seu cargo. Ou seja, uma pequena chantagem, né? E Pilatos, com medo de perder a sua posição, o que ele fez? Eu não condeno esse homem, eu vou deixar que o povo escolha. Vou colocar, era uma época de Páscoa, onde sempre libertavam um criminoso. Então vou colocar ele junto com o criminoso, Barrabás, e vou deixar que o povo escolha. E o povo sabia que Jesus só falava em amor. O povo sabia que Barrabás era um criminoso que já tinha matado algumas pessoas. E ele disse: qual dos dois vocês escolhem? E isso que acontece. Caifás, também um homem esperto, colocou no meio do povo algumas pessoas, infiltrou algumas pessoas para falar, pedir, clamar por Barrabás.
É aquela coisa, um começou a falar Barrabás, o outro começou a repetir, é aquela manada repetindo Barrabás. E Barrabás foi libertado e Jesus foi condenado. E mesmo assim, Pilatos olhou e falou, esse homem não representa nenhum mal, esse homem é bom, mas já que vocês escolheram que ele morra, eu lavo as minhas mãos. Por que ele lavou as mãos? Porque ele sabia que ele colocaria em risco a sua posição na Galileia se ele libertasse Jesus. Aí estava o egoísmo. E Jesus foi para o Calvário e foi crucificado. Então vejam, ele não foi ele que tomou a posição de condenar Jesus, foi o povo. Mas ele tinha o poder de dizer, não, esse homem não será condenado. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós nos calamos quando nós vemos uma coisa errada, num grupo, às vezes que nós participamos, nós vemos alguém fazendo alguma coisa errada e todos concordando com aquele erro, e nós nos calamos, e às vezes passamos até a concordar também, para não ficarmos mal vistos perante aquele grupo que nós participamos. E nós vemos isso acontecer muito nos dias atuais, pessoas fazendo coisas erradas e alguns apoiando, e todos vão no embalo, é feito manada, apoiar, porque se eu for contra, eu serei mal visto perante a sociedade em que eu vivo. Não é assim? É egoísmo. Nós fazemos isso não é por maldade, fazemos isso para nos preservar, assim como Pilatos fez, para se preservar. Nós vemos, às vezes, numa empresa grande, alguém fazendo coisas erradas, esse alguém, às vezes, é o nosso superior, nós nos calamos, porque se nós falarmos, nós poderemos estar colocando em risco o nosso emprego. É louvável, eu estou querendo manter o meu emprego, eu tenho família para sustentar, eu tenho minhas despesas, mas eu estou vendo essa pessoa cometendo erros que poderá levar a empresa a ter uma dificuldade muito grande. E eu não paro para pensar, se essa empresa entrar numa dificuldade muito grande, haverá muitos cortes. E talvez eu estarei entre os dispensados. Não é verdade? Então nós pensamos o quê? Naquele momento, é uma coisa ainda do ser humano, né, gente? Não é, os Espíritos falam, é uma coisa nossa ainda que nós trazemos, aquela coisa de se preservar para se manter. Então os Espíritos falam, quando nós começarmos a observar isso, quando um falar, eu não concordo porque isso está errado, várias outras pessoas estão pensando dessa forma também, mas não se colocam com receio de ficarem mal vistos. E começarão um a apoiar o outro e as coisas corretas começarão a acontecer. Mas para isso, precisamos nos educar. Precisamos sim ter convicção do que é real, do que não é real, do que é o certo e do que não é o certo. E agirmos da forma correta. Porque às vezes nós nos calamos e nos calamos nós estamos sendo coniventes com o erro. Nós estamos, de certa forma, concordando com aquele que está errando, porque eu não falei nada. Então, quando nós nos calamos, nós não podemos reclamar. É o que os Espíritos falam, não podemos reclamar. Então, nós nos calamos, às vezes, quando nós vemos grandes escândalos no meio político. Se nós nos calamos, e nós estamos concordando, então as pessoas que estão se equivocando e errando, vão continuar errando. A partir do momento que as pessoas começam a falar, não, isso está errado, eu não concordo com isso, eu não quero assim, essas criaturas começam a mudar, começam a agir corretamente. Isso em todos os setores da humanidade, que os Espíritos falam. Então precisamos desenvolver isso, começarmos a trabalhar em nós esse sentimento de honestidade, porque nós somos honestos, mas nós deixamos passar. Né? Então os Espíritos falam, o egoísmo nos leva a incorrer todos esses erros, né? E é um maior obstáculo na evolução do homem, o egoísmo, né? Ele é a negação da caridade. Quando nós falamos caridade, muitos dos senhores, das senhoras, muitas das pessoas que ouvem, né, falam, isso é fanatismo, isso é coisa de religioso, e a gente ouve muitas vezes pessoas criticando as religiões, porque as religiões, tudo bem que tem alguns religiosos que fazem coisas muito erradas, mas a religião não. A religião, principalmente a religião cristã, que é a que nós professamos, ela traz os ensinamentos do Cristo, e os ensinamentos do Cristo é sempre nos direcionando para as coisas corretas, a agir corretamente para que nós possamos crescer moralmente. Né? Então, todas as religiões pregam os ensinamentos de Jesus. Agora, os homens que deturpam um pouco,
Então não é a religião que é errada, são alguns dirigentes, não são todos, alguns dirigentes que usam a religião em proveito próprio porque são egoístas. Estão pensando mais em si do que naquelas pessoas que estão buscando, de certa forma, conhecimento, compreensão e mudança interior, ou seja, uma reforma interior para se melhorar. E eles acabam usando isso assim como Caifás usava o povo naquela época. Veja, não mudou quase nada. Continua ainda tendo esses sacerdotes, esses dirigentes que pensam única e exclusivamente em si e acabam prejudicando as pessoas. Então, quando nós começamos a mudar isso, nós começamos a colocar em prática a caridade. Então, o egoísmo é a negação da caridade. E quando nós começamos a desenvolver a caridade, nós estamos desenvolvendo uma das leis divinas, que é a lei de amor, caridade, né? Amor, justiça e caridade. É uma das leis de Deus. Então, não é que a pessoa que age dessa forma, ele é fanática. Fanático é aquele que age de uma forma incompreensível, que ele aceita tudo passivamente, como nós vemos muitas pessoas fazerem coisas erradas, achando que estão agradando a Deus, não questionam, porque são egoístas também. Tudo é egoísmo. Vejam, né? Nós, às vezes, aqui no Brasil, graças a Deus, não existe, mas no Oriente Médio existem aqueles chamados homens-bombas. Ué, quem em sã consciência vai amarrar 10 quilos de dinamite no corpo e se explodir? Única e exclusivamente para agradar a religião? Não. São pessoas que estão pensando em ter um benefício no mundo espiritual. São educadas para isso, são criadas e educadas para acreditarem nisso. Não questionam porque foram educadas desde criança a acreditarem que tirar a sua vida em nome de Deus e matar muitas pessoas que professam outra religião, ele está agradando a Deus. E quando chegar no mundo espiritual, ele vai encontrar 10 virgens à sua disposição. Então isso faz com que ele incorra nesse erro também, egoísmo. Quantos nós fazemos as coisas caridade? Não é crítica não, gente. Mas nós fazemos às vezes caridade pensando no quê? Ganhar o reino dos céus. Não é assim? Muitas pessoas não têm a mínima vontade de ajudar ninguém, mas ajuda porque se sente obrigado, porque sabe que você pensa, acredita que se não ajudar, irá para o inferno. Né? Crenças que trazem para nós. Então, em determinada situação, é até um freio para nós não fazermos coisas erradas, porque mesmo aquele que faz a caridade de uma forma meio que obrigatória, ele está fazendo a caridade, vai contar a favor dele também. Só que ele está, de certa forma, fazendo algo por interesse próprio. Né? Então, vejam como o egoísmo está nas pequenas atitudes que nós temos. Então, eles falam, precisamos mudar isso, fazer por amor realmente, quando fazermos algo por alguém, que fazermos por amor e não ficarmos esperando retribuição em relação àquilo que nós estamos fazendo. Vocês já ouviram alguém dizer, alguns comentários, né? Fala, poxa, eu ajudei tanto fulano, fiz tanto por ele, nem obrigado ele falou. Vejam, estamos querendo ter algum reconhecimento. Jesus não pediu que nós o agradecêssemos. Jesus não falou, olha, vocês têm que fazer isso, que é bom para vocês, e graças a mim, viu? Ele nunca falou isso, né? Por quê? Porque ele sabia que éramos ainda espíritos que estamos caminhando para a nossa evolução. E ele não tinha e não tem, né? Egoísmo, ele não tem orgulho, ele não tem vaidade. Tanto é que ele era uma pessoa desprovida de bens materiais também. Por quê? Para nos ensinar que isso é uma coisa que não nos leva a nada. Então, olharmos as coisas materiais, as conquistas materiais que nós temos, por maior que possa parecer, gente, vai ficar aqui. Não vai acrescentar nada na nossa vida espiritual. E para nós, o que importa realmente é o desenvolvimento da moralidade. Então, essas são as maiores aquisições que nós temos e é por isso que nós reencarnamos, para desenvolver em nós a moralidade, para desenvolver em nós o amor, para desenvolver em nós a caridade e a justiça para com os nossos semelhantes. Aí nós estaremos agindo da forma correta, aí nós estaremos, de certa forma, nos libertando dessa mazela que é o egoísmo, que nos magoa, nos faz com que nós soframos muito e passamos a viver em paz.
Porque aquela pessoa que não é orgulhosa, ela não vai se sentir ofendida quando alguém faz alguma coisa que desagrade. Aquela pessoa que não é avarenta, se ela tiver que gastar um pouquinho a mais por uma necessidade ou outra, ela vai gastar e não vai ficar guardando, sofrendo por ter toda aquela fortuna guardada e às vezes deixar de viver para não gastar pensando no amanhã, achando que ele está, de certa forma, se preservando para o seu futuro. Não é assim que nós fazemos. Eu vou trabalhar feito doido enquanto eu for jovem, para que quando eu estiver numa certa idade, eu vou me aposentar, aí eu vou viver, eu vou viajar. Não é esse o pensamento de todos nós? Eu vou me aposentar, eu só vou usufruir de tudo aquilo que eu adquiri. Só que às vezes eu morro antes de me aposentar, e aí? Fica tudo aí. Eu vou chegar lá e falar, poxa vida, eu não vivi, consegui um monte de coisa, mas ficou lá e não trouxe nada para cá. E o que eu fiz? Moralmente, eu pratiquei o amor, eu pratiquei a caridade, eu auxiliei aqueles que precisavam. Então, isso vai contar quando nós chegarmos do lado de lá, porque a nossa consciência vai nos mostrar. Nós vamos fazer um balanço da nossa encarnação, da última encarnação, o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer, o que nós realizamos realmente e o que deixamos de realizar por causa do egoísmo. Então, os Espíritos vêm nos falar, ainda está arraigado no ser humano, encarnado e desencarnado, aqueles que fazem parte ainda do nosso planeta aqui. Estamos ainda no segundo estágio evolutivo, saímos do primitivismo, estamos agora no mundo de provas e expiações, rumando para um mundo de regeneração, um mundo melhor. Mas para isso nós precisamos nos despojarmos do orgulho, despojarmos do egoísmo, despojarmos desses vícios que o egoísmo traz em nós, para podermos ter paz. Quando chegarmos nesse mundo de regeneração, que é o que o planeta Terra irá se transformar, nós vamos ser mais felizes, porque nós vamos entender que sempre vai ter alguém pensando no nosso bem-estar e nós vamos também pensar no bem-estar do nosso próximo, não única e exclusivamente nós. Estaremos, sim, encontrando a paz, encontrando a felicidade que nós buscamos nas coisas materiais e que, por egoísmo, nós não encontramos, porque nós buscamos somente aquilo que às vezes para nós nem é necessário, né? Mantermos o que é um status, mantermos uma condição, achamos, né, que entre os seres encarnados de respeito, nome de respeito, quando na realidade nós vemos pessoas muito simples, pessoas que não nem conhecidas, né, no meio social, que fazem muitas coisas boas, que auxiliam muitas pessoas sem querer aparecer para isso. Isso é que é o nosso objetivo, nos livrarmos desse egoísmo, porque o egoísmo só traz dor e sofrimento, e o que nós vimos acontecer hoje é justamente isso, o excesso de egoísmo. E os espíritos falam, Kardec pergunta, o homem civilizado parece que ele é pior que o homem primitivo, porque o homem civilizado é muito mais egoísta. E os espíritos falam, é necessário que o mal aconteça numa larga escala para que o ser perceba que isso não é bom e busque modificar, e busque mudar. Então, por isso que está acontecendo muitas coisas. Não é que Deus colocou essas coisas ruins, pessoas ruins próximas a nós, são pessoas que estão reencarnando para se libertar desse mal, desses hábitos, desse vício que traz arraigado dentro de si muito forte. Estão tendo oportunidade de se libertar disso, inclusive nós, de se libertarem desse hábito para poder habitar um mundo melhor, que é o mundo de regeneração que está por vir agora no final do 3º milênio. Por isso que Jesus disse, né? Os bons herdarão a terra. Ou seja, aqueles que lutarem, não quer dizer que nós vamos chegar no mundo, né, já de regeneração perfeitos, vamos ter alguns hábitos, algumas coisas ainda que nos atrapalham, mas estaremos nos libertando e muito dessas tendências, desses hábitos negativos que nós adquirimos lá desde o início que começamos a desenvolver a nossa inteligência. Nós ganharemos a Terra, mas precisamos nos esforçar para isso, e Jesus nos mostrou isso. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigado, que possamos ter uma semana com muita luz, com a presença do Mestre Jesus. Fiquem em paz, pedimos que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída tranquila, pois os trabalhos continuam. Boa semana, tchau.